Respondeu desencarnado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora até o pessoal da internet escutou a gente. Gente, é uma felicidade imensa tá novamente aqui no Pequeninos, que eu sempre digo que só é pequenino no nome. É um gigante. Aqui eu tenho certeza, o sentimento que eu tenho, não sei se alguns colegas também têm, mas é como se a gente estivesse entrando num grande salão, onde não só encarnados, mas desencarnados usufruem desses momentos de aprendizado, né? E assim, hoje eu trouxe um tema assim muito interessante, um tema de estudo, e assim, talvez um pouco da ousadia da minha parte, mas é bem interessante, espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar de um livro que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura, uma jornada de reflexão moral, filosófica e espiritual. A gente vai explorar o autoconhecimento e algumas verdades profundas. A gente sabe que quando a gente resolve seguir uma doutrina, né? Quando a gente busca e conhece a doutrina espírita ou qualquer outra religião que te leve ao encontro de uma espiritualidade maior, a gente tem um objetivo na vida. Nós espíritas sempre nos questionamos qual o sentido de estar aqui nessa jornada. Até hoje, a melhor resposta que eu recebi e que eu pude perceber em minhas andanças foi: nós estamos aqui nessa jornada simplesmente para aprender a amar. Então, se a gente aprende a amar, se a gente consegue chegar nessa plenitude, a gente cumpriu o nosso papel. E falar da jornada do cavaleiro, né? A gente vai mostrar uma jornada que também nos é muito própria. Eu não sei se muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro de um psicólogo chamado Robert Fisher, onde, através da jornada de um cavaleiro, nós somos convidados a refletir sobre aspectos morais, filosóficos e espirituais da vida. Ali, eu coloquei uma foto minha, da minha esposa, porque, por coincidência, né? Eu não acredito em coincidências. Há algum tempo eu estou preparando essa exposição. Eu trouxe uma foto de dezembro de 2015 em Fortaleza, quando eu e ela estávamos numa palestra de Divaldo, né? E justamente Divaldo falava desse livro, né? Então, assim, essa semana a gente teve, vamos dizer assim, a despedida temporária do nosso irmão Divaldo. E assim, eu tive dois momentos, tive a oportunidade de vê-lo, né? Primeiramente em 2015, e fazem justamente praticamente 10 anos, né, que isso aconteceu. E eu sempre tive muita vontade, desde o dia que eu assisti essa palestra, e só em 2016 que eu fui finalizar a leitura do livro. É um livro pequeno, mas que diz muita coisa. E então, assim, esse livro eu fui finalizar vindo para São Paulo. E para mim representou muita coisa. E o objetivo dessa noite é poder buscar, numa primeira parte, dividir com vocês alguns aspectos extremamente interessantes dessa jornada. Bem, e como toda história, e há muito tempo, num reino distante, havia um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. E porque ele pensava ser tudo isso, ele fazia tudo que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Ele lutava contra inimigos que eram malvados, grosseiros e odiosos, matava dragões, resgatava donzelas famosas que estavam em apuros, e nas épocas em que não havia muito o que fazer, ele tinha uma insistente mania de resgatar até aquelas donzelas que não estavam em apuros
e que não queriam ser resgatadas. E isso fazia com que algumas donzelas lhe fossem muito gratas por terem sido resgatadas. E outras ficavam muito furiosas com ele, porque não estavam em perigo. E mesmo assim foram resgatadas. Então, essa é a história de um cavaleiro que tinha uma armadura bonita, onde se refletiam os raios do sol, e aquilo era tão brilhoso que se confundia até com o próprio sol. Ele andava num cavalo, tinha uma espada, e sempre estava em batalhas, galopando, em cruzadas, sempre pronto e ávido para ousar, para guerrear, para fazer acontecer as coisas. Ele tinha uma esposa muito tolerante chamada Juliet, e um filho chamado Christopher, que tinha os cabelos dourados. O cavaleiro, nos poucos momentos que estava em casa, ele passava todo o tempo polindo a sua armadura, ou proferindo monólogos sobre atos heróicos. Quando Juliet e Christopher se aproximavam, ele baixava a sua viseira e se retirava e ia dormir. Com o tempo, o cavaleiro ficou tão apegado à sua armadura que começou a não retirá-la mais, nem para se alimentar, nem para dormir. Ele ficava 24 horas com essa armadura. Ele dormia com a armadura. Essa armadura chegava a ranger e incomodar Juliet. Ele ficava tanto tempo com essa armadura que Christopher não conhecia mais nem o rosto do pai. E muitas vezes, quando questionava a sua mãe Juliet mostrava-lhe um desenho. Então, ela, que já não tinha mais a companhia do marido, vivia com um cavaleiro dentro de casa, preso nessa armadura. Então, meus irmãos, quando a gente começa a entender que muitos de nós somos esse cavaleiro, a gente entende que essa armadura nada mais é do que o nosso ego. E dentro desse ego, que sempre está polido e que é o que a gente mostra para o lado externo, existe algo muito maior, que é o nosso self. E a gente se encontra nessa história porque a gente vê que muitas vezes na vida a gente busca ajudar quem precisa e às vezes a gente se arrisca a ajudar gente que muitas vezes nem está precisando de ajuda e muitas vezes nem quer ser ajudado. Muitas vezes alguns agradecem e outros ficam chateados quando são ajudados por nós. A grande pergunta é: por que será que muitas vezes a gente coloca esse elmo, coloca essa vestimenta e busca, de qualquer modo, salvar as pessoas que muitas vezes nem querem ser salvos? Então, dentro dessa nossa jornada de evolução e de crescimento, como espíritos nesse mundo material, nós utilizamos da filosofia, nós utilizamos da metáfora, e é isso o que o Robert Fisher faz, como no livro O Pequeno Príncipe, fazendo alegorias sobre personagens para nos mostrar coisas profundas que sobrevivem dentro de cada um de nós. Então, dando continuidade, esse cavalheiro chegou ao ponto que criou uma DR dentro de casa com Juliet. E ela resolve confrontá-lo e diz: eu penso que você ama mais essa armadura do que a mim. Então ele responde: isso não é verdade. Eu te resgatei de dragões,
te trouxe para esse belo castelo, como é que eu não a amo? E ela fala, não, você não me ama. O que você amou foi a ideia de me resgatar. Você não amou a mim quando me resgatou. Agora, se você diz que me ama, prove isso, tirando essa armadura para que eu possa ver quem você realmente é. Eu não sei se vocês perceberam, mas o cavaleiro, por muitas vezes, ele já não andava mais em casa. Ele vivia mais na rua do que em casa. Será, meus irmãos, que muitas vezes a gente passa por fases na vida da gente, ou talvez está passando por essa fase agora, que a gente se esconde no trabalho, às vezes se esconde num culto religioso ou em qualquer outra roda, para não se encontrar consigo mesmo dentro da nossa casa? Não se encontrar com os nossos conflitos? É de um modo tal que a maioria de nós, e quando a gente olha nos conflitos e nos sofrimentos que cada um passa, está sempre voltado aos relacionamentos. E por incrível que pareça, muitos de nós, assim como o cavaleiro, deixa de falar com as pessoas que convive. Naquela época ele fechava a viseira e ia para outro cômodo, ou quando muito só falava dos monólogos heróicos, ou seja, só falava dele mesmo. E hoje, de uma forma muito mais tecnológica, a gente usa WhatsApp, Instagram, Facebook, para que a gente possa entrar num mundo que só é nosso. De tal modo que é comum estarmos numa mesa, cada um com um celular na mão, e desfrutando, cada um do seu mundo particular. Não que eu não me inclua nisso, mas é uma realidade que a gente vive hoje. Então, a história do cavaleiro é essa história que, quando Juliet confronta ele e fala assim, ou tu muda, ou tu arranca essa armadura, ou eu não quero mais. Ele se sente ameaçado. E ele fala, eu não posso tirar essa armadura. Porque no fundo ele acreditava que sem essa armadura ele não era nada. Só que, ouvindo a razão, e a razão é a própria Juliet, ele resolve tentar tirar a armadura. Só que ele não consegue. Tenta levantar a viseira, ele não consegue. Então, essa figura é a figura inteira de alguém, de uma pessoa que somos nós mesmos, que passamos a vida construindo uma imagem e que muitas vezes a gente se esconde por trás de uma imagem, por trás de um ego, e a gente não sabe mais desconstruir isso. Então, abrir mão da armadura, muitas vezes, gente, vai ser abrir mão de alguém que o mundo conhece, mas às vezes é o que só a gente consegue enxergar. Por quê? Porque abrir mão da armadura é se mostrar por inteiro de quem é você verdadeiramente. Então, preocupado com essa possibilidade de não conseguir a armadura, o cavaleiro pensa consigo mesmo e diz, poxa, ontem mesmo eu consegui levantar o meu elmo e hoje eu já não mais consigo. E ele resolve ir procurar no reino o homem mais forte do reino, que era o ferreiro. Mas antes, algumas reflexões. A gente precisa lembrar que o cavaleiro, ele era
bondoso, gentil e amoroso. E quando a gente fala isso, é interessante que cada um de nós, a gente entende dentro do nosso íntimo que a gente quer ser igual a ele, bondoso, gentil e amoroso. Mas no fundo, a gente tem dificuldade de chegar nesse caminho. Porque a gente se perde. E se perde muitas vezes em nós mesmos. Então a gente acaba projetando tudo isso nessa figura que as pessoas e que a gente mesmo acha que somos nós. É por isso que muitas vezes a gente pergunta assim, quem é você? Ah, eu sou um professor. Ah, eu sou um farmacêutico. Ah, eu sou um policial. Ah, eu sou um enfermeiro. E a gente muitas vezes fica preso naquele título pensando que é aquilo. E no fundo a gente é algo muito maior do que isso. E essa armadura? Essa armadura é algo que nos protege do meio externo. E a gente cria essa máscara para proteger realmente. Ela pode ser física, mas ela pode também ser psíquica e até mesmo mental, onde a gente cria para poder se defender dos perigos que nos rodeiam. É interessante que essa armadura, e na hora que a gente veste essa armadura, que é o nosso ego, a gente perde sensibilidade. Por quê? Porque a gente passa a não querer se mostrar por completo quem a gente é de verdade. E a gente cria essa casca para se proteger. E quando a gente cria essa casca para se proteger, o que é que a gente faz? A gente acaba, sem querer, magoando os outros. Porque a gente passa a não perceber algumas coisas. Isso fica muito claro na história. Então, o cavaleiro, por ficar muito preocupado com isso, como eu falei, ele vai em busca do ferreiro. E chega lá e diz assim, ferreiro, eu tenho um problema, você precisa me ajudar. O ferreiro parece que não gostava muito bem do cavaleiro e responde, você não tem um problema, você é o problema. E muitas vezes a gente tem em mente que quando a gente tem um conflito, esse conflito está relacionado sempre a alguém ou alguma coisa. E aí a gente busca fugir disso. Eu não sei se vocês já viram ou já viram situações onde a pessoa diz assim, estou cheio de problema, estou doido para viajar. Não viaje não. Você vai levar junto com você o problema. Eu estou com tanto problema de tirar as férias. Se tirar as férias com problema, vai levar o problema para as férias. E leva mesmo. A gente leva o nosso conflito para o nosso travesseiro. Então, assim, a gente precisa digerir o conflito, precisa muitas vezes, por mais que seja doloroso, tocar no conflito, né? Para que a gente possa tratar ele. E muitas vezes dói, e por doer, a gente sai fora. Então, o ferreiro, ele já falava, você não tem um problema, você é o problema. Então, ele, nesse momento, ele acaba pisando o pé do ferreiro, e o ferreiro pega o martelo e começa a bater no elmo, para tentar arrancar. Só que ele não consegue arrancar. E nesse momento, onde as coisas já estão mais calmas, o cavaleiro explica para o ferreiro toda a situação e ele diz, olha, hoje eu já estou no meu final de expediente, já estou cansado, retorna amanhã, no começo do dia eu vou estar mais forte
e vou tentar tirar a tua armadura. E assim ele faz. E retorna no outro dia para tentar que o ferreiro tire aquela armadura. E ele, com a vitalidade do dia, pega a marreta, bate, mas ele não consegue tirar a armadura. A figura do ferreiro representa a nossa força de vontade. A nossa força que muitas vezes é exteriorizada por alguma coisa, para que a gente tente arrancar essa máscara que a gente mesmo colocou e que precisa, muitas vezes, quando ela está ali pregada na gente, a gente passa a entender que a gente deixa até de ser a nossa essência, mas sim a máscara que a gente pregou na parte de fora. E aí, o ferreiro fala, realmente eu não consigo. Você precisa buscar Merlin, você precisa ir na floresta, buscar outros recursos. Então, o cavaleiro resolve pegar o seu cavalo e se despedir do reino. Mas ele não podia sair sem antes ir no castelo do rei. Porque todo cavaleiro, ele serve a um rei. E o rei é o símbolo do poder. Então, ele chega até o castelo do rei e pergunta à corte e encontra o bobo da corte, que o nome no livro chama-se Bolsa Alegre, aonde está o rei? E Bolsa Alegre fala que o rei já não estava mais ali. Ele havia saído para as cruzadas. Então, ele começa a dialogar com Bolsa Alegre, que é o bobo da corte, sobre todo o seu problema, dizendo que precisava se despedir do rei e que precisava de ajuda. E ele fala todo o problema para Bolsa Alegre. E o bobo da corte fala, problemas nunca me deixam balançando. São oportunidades que estão chegando. Então, o bobo da corte mostra para a gente esse lado que cada um tem de jovialidade, de viver e também brincar. E no meio das brincadeiras, falar verdades. Porque o bobo da corte podia fazer isso. Ele brincava, mas soltava as verdades. E quantos de nós passamos e precisamos dos problemas para que nós possamos transformar problemas em oportunidades, em alavancas? Creio que muitos de vocês recordam que no mês passado a gente falou sobre paciência. E na lição da paciência a gente falava sobre a questão da dor, sobre de como encarar essa dor. Então, o problema aqui é essa mola que cutuca a gente para que a gente se transforme, para que nós possamos mudar. Faz sentido? A armadura do cavaleiro somente é mais visível do que a nossa, mas todos nós temos uma. Ou seja, é muito fácil a gente enxergar em toda essa história a armadura do cavaleiro, o ego. E muitas vezes é muito mais fácil encontrar no outro do que dentro de nós. Existe alguém que pode ajudar esse cavaleiro a trazer o seu verdadeiro eu para diante do seu olhar. Então, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que pode fazer com que o cavaleiro traga esse verdadeiro eu para fora? Essa verdadeira essência. É ele mesmo. Então, a sutileza que o bobo da corte traz é falar brincando o que muitas vezes a gente não está preparado para escutar. Quem já fez terapia aqui? Pode levantar a mão.
Existem coisas que o terapeuta vê, escuta, percebe, fica doido para falar, mas não pode. Quem já trabalhou com atendimento fraterno, a gente também percebe isso. A gente vê a situação da pessoa, a gente percebe o que ela está passando, a gente percebe o sofrimento, a vontade de dizer, criatura, olha isso aqui, corrige. Mas Emmanuel nos esclarece. A verdade é como um diamante, brilhoso, bonito, mas se lançado no rosto de alguém, fere. E dependendo da verdade, ela também pode ser um foco, que ao invés de clarear, encandeia. Porque nem sempre a gente está preparado para escutar essa verdade. Então, o bobo da corte, ele traz isso para a gente. Esse lado de a gente poder escutar essas sutilezas nessa nossa jornada de crescimento espiritual e evolução e poder perceber. Porque quando a gente vem para uma palestra dessa, ou para qualquer outra aqui no centro, sai todo mundo ligado. Poxa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando é segunda-feira, a gente já fica mais fácil esquecer tudo, né? Mas por quê? Porque aqui a gente recebe a sutileza da lembrança, dessas percepções. Ou quando a gente assiste uma palestra no YouTube, não é diferente disso. E aí eu me recordo de um caso que eu já contei aqui, talvez, mas que sempre tem gente nova e sempre é interessante contar de novo. Que é um caso que eu aprendi lá em Minas Gerais. De uma história de um rapaz que chegava num posto de gasolina de beira de estrada, parava o carro, abastecia e ao descer escuta um barulho de um cão grunhindo, chorando. E aquilo lhe trouxe uma agonia tão grande, mas tão grande, que ele disse, moço, o que esse cão tem? Não, doutor, ele está deitado numa tábua de prego. Que tem uns pregos lá, ele está deitado. Mas moço, mas que maldade. Mas vocês botaram ele? Não, ele está deitado lá porque ele quer. Ele disse, mas por que ele não levanta? Não, moço, é porque a dor é suficiente para ele ficar gritando, mas não para ele se levantar. E assim é a nossa vida. E assim é a nossa evolução. Às vezes, o que a gente está passando está doendo, mas não é suficiente para que a gente se levante. Para que a gente se erga. Para que a gente mude o hábito. Para que a gente mude o direcionamento. Então, o cavaleiro, depois de conversar com Bolsa Alegre, e escutar essas verdades e essas brincadeiras, questiona o que poderia ser feito. E Bolsa Alegre fala a mesma coisa. Que ele deveria ir buscar Merlin. Mas antes, a gente se recorda também que dentro desse lado de brincadeira, de jovialidade, de querer agradar o outro, de querer ser o palhaço para o outro, a gente se recorda de uma história também que eu separei para trazer para vocês. Era o ano de 1920, circo Barnum, Inglaterra. No consultório de um dos melhores psiquiatras de Londres, aquele homem estava ali para se consultar e disse, doutor, eu venho com um processo de depressão há anos, uma melancolia e uma tristeza constante. Já fui em psiquiatras da Suíça, da França, da América, mas ninguém consegue tratar, ninguém consegue curar essa minha tristeza. E o doutor fala, além de todo o processo que a gente vai ter aqui, você chegou num ótimo momento, rapaz.
O circo Barnum está na cidade. Você precisa ir lá. No circo Barnum tem um palhaço que é maravilhoso. Um palhaço conhecido pela sua jovialidade, por fazer todos rirem. E o rapaz fala: puxa, doutor, com esse depoimento, agora que eu fico triste, que eu sei que talvez eu não vá me curar. E ele: por quê? Porque, doutor, eu sou esse palhaço. Então, muitas vezes, assim como nessa história, a gente tem a necessidade muito grande de conquistar o outro, mas a gente se abandona de nós mesmos. Isso tem muito a ver com a figura aqui do palhaço, do Bolsa Alegre, do bobo da corte. Às vezes a gente cria esse ego, a gente cria essa armadura que quer agradar todo mundo, que quer fazer todo mundo rir, mas por dentro a gente não consegue agradar a gente mesmo. Então é uma reflexão para que todos saiam daqui entendendo, isso não estou falando de egoísmo, mas que a pessoa que precisa ser cuidada, ser tratada, que não pode ser abandonada, é você mesmo. A maioria das pessoas que a gente atende e que estão passando por um processo depressivo, a gente observa que elas estão em estado de abandono. Às vezes, estão passando por uma causa muito difícil, estão cuidando da mãe, estão cuidando do neto, estão cuidando... Mas elas não têm tempo de sair na rua, de dar um passeio, de tomar um sorvete, de fazer uma caminhada. Elas literalmente se abandonam. Elas só cuidam do outro e deixam de cuidar de si. E a grande questão é como cuidar de si se a gente não cuida, como cuidar do outro se a gente não cuida de si mesmo. Então, essa lição é importante para a gente poder refletir sobre isso. Então, Bolsa Alegre, o bobo da corte fala: o mago Merlin, você precisa encontrar, então descobrirá como se libertar. Se você vai encontrar, eu não sei. Porque dias, meses e anos nunca se sabe ao certo. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Então, a figura do Merlin é a figura da sabedoria. É a figura desse elemento que a gente vai buscar para se salvar de alguma coisa e que muitas vezes está expresso no nosso próprio estudo da doutrina, do conhecimento da obra, do autoconhecimento, da reforma íntima que a gente fala tanto. Então, o ser humano, ele busca esse conhecimento, esse mestre, que a gente se espelha em Jesus, para que a gente possa estar pronto. E a gente observa que dentro dessa nossa jornada, quando a gente estuda, quando a gente trabalha, né? E o espírito, vamos dizer assim, está pronto, o mestre vai estar por perto. Ou seja, a nossa vibração vai estar diferente. Enquanto cavalgava, o cavaleiro teve que admitir que não era tão sábio quanto acreditava. Não sabia o que comer e por 2 vezes quase se afogou, além de ter se perdido na floresta. Quantos de nós, né, meus irmãos? A gente pensa que conhece todos os caminhos da vida. A gente acha que nunca vai cair nas ciladas. A gente acha que conhece tudo. Não, isso aqui eu sei. Não tem perigo de acontecer comigo. E assim é essa jornada, porque a floresta aqui representa o nosso mundo interior, os nossos conflitos,
É aquilo que eu falei. Se você tem um conflito, tem que resolver. Não adianta sair com ele de férias. Você leva o conflito junto. Então, dentro dessa jornada, a gente precisa entender que a gente precisa conhecer esses caminhos internos, para a gente ter a reforma íntima. E é interessante que mais na frente, ele encontra o Merlin. E o Merlin está envolto de muitos animais. E o cavaleiro fala o seguinte: como esses animais conseguiram encontrar o mago Merlin antes de mim? Parece coisa de criança, né? Mas quantos de nós, durante essa jornada, a gente entra num processo de querer se comparar? E aqui o grande cavaleiro, o sabe tudo, o que resolve tudo, se compara até mesmo com os animais. Como um coelho conseguiu achar Merlin antes de mim? Então, ele fala, assim que encontra o mago, fala assim: eu estive procurando por você o tempo todo, há meses, e eu estou perdido. E aí o mago responde: ah, você esteve perdido por toda a sua vida. E lembrando que o Merlin representa aí a sabedoria. Então Merlin também é a voz do coração. É esse lugar que cada um que está aqui me escutando, sabe que existe dentro de você. É aquele lugar que quando você fecha o olho e que você tem uma dúvida, que você diz assim, eu preciso de uma iluminação, é com Merlin que você se encontra. É com essa sabedoria e essa voz que existe lá dentro que você sabe que vai fazer a coisa certa. É esse elemento. Então, o Merlin é essa visão de ter uma vida mais profunda e verdadeira da essência humana. Então, o mago Merlin observa, nesse momento, que depois de muito tempo caminhando naquela estrada, o cavaleiro está muito fraco. Muito fraco. E resolve dar a ele uma água, através de um bambu. E ele pergunta, o que é isso? E Merlin fala, o nome disso é vida. E o cavaleiro passa a sorver, a beber da vida. E ele começa a se renovar. Então, ele passa um tempo na floresta com Merlin, conversando, até que ele resolve falar assim para o Merlin, eu quero ir embora. Eu já estou pronto, quero voltar para casa. Encontrar Juliet e Christopher. Estou com saudade deles. E ele fala, mas será que você está pronto para eles? Né? Ele questiona. E aí o cavaleiro fala, mas por que você está falando isso? Você acha que eles não gostam de mim? E aí ele lembra que Juliet falou para ele que ele não voltasse enquanto não arrancasse aquela armadura. Mas Christopher não. Christopher era o filho dele. Só aí de repente aparece Rebeca. Rebeca é a pombinha da história. É a ave. E ele resolve, Merlin fala a seguinte coisa para ele. Escreve uma carta que Rebeca leva. E assim ele escreve uma carta para Christopher. Rebeca leva, Rebeca traz. E quando ele recebe a carta, ele se incomoda porque a carta está em branco. E ele questiona, por quê? Né? Por que a carta está em branco? Né?
E aí, Merlin fala, calma, calma, porque um presente para ser presente precisa ser aceito, porque senão ele pode se tornar um obstáculo. Então ele manda esse bilhete perguntando, e Rebeca traz esse bilhete, traz de Christopher, e aí é nesse momento que ele fica extremamente triste. E ele cai, porque ele viu que ali naquela página em branco era uma história em branco que ele tinha criado com o próprio filho. Por quê? Porque ele estava muito mais preocupado com a armadura dele, com o cargo que ele exercia, com o trabalho que ele tinha, do que cuidar da família dele. Se vocês conhecerem alguma situação parecida com isso, é mera coincidência. Tá bom? Mas isso é vida real, gente. Não é uma, não é 10, são milhares de famílias aí, onde as pessoas não se veem dentro de casa. E as histórias que elas estão construindo está em branco. Você não tem memória. Eu já disse aqui nessa casa, se eu sentir um cheiro de tapioca, eu vou lá no Ceará, vou lá na minha avó, ela fazendo tapioca para mim, botando, e só a pessoa que come primeiro sou eu, porque eu sou o neto mais primeiro. Isso é cuidado, é amor, assim, para... Então, assim, isso é memória afetiva. Né? E ele fica muito triste, e é um momento que ele cai. Então, essa desconstrução e esse sofrimento, né, que que o cavaleiro passa, mostra todo o sofrimento que a gente passa quando a gente percebe o quanto esse ego, quanto essa armadura nos blinda, o quanto ela deixa de mostrar o quanto a gente é bonito internamente. Alguns aspectos espirituais de toda essa história. Primeiro, o processo de autodescoberta, esse despertar espiritual que envolve crença, valores pessoais de cada um aqui, uma história diferente. Tem gente que foi criado com pai, com mãe, tem gente que foi criado só com pai, tem gente que foi só com mãe, tem gente que passou por bullying, tem gente que sofreu, tem gente que acredita que não pode ter sucesso, tem gente que acredita que não pode cobrar a outra pessoa, tem dificuldade de cobrar o serviço, né? E cada um tem que buscar a construção de entender por que essas crenças elas existem e por que elas continuam te perseguindo. Porque no fundo, se tu quer melhorar como espírito, tu precisa entender quem tu és, aonde tu estás. Então, é uma jornada que cada um aqui busca uma paz interior, busca uma conexão mais profunda consigo mesmo, para tentar entender, se entender, e entender o mundo e onde é que eu estou no meio dessa confusão. E dentro disso tudo ainda tem a realização pessoal. E que está dentro de um despertar que cada um faz no espiritual, no que é o sagrado, para que cada um entenda, independente de religião e de crença, para que isso ajude na realização pessoal. Porque todos nós conhecemos pessoas que ganharam o mundo, mas se perderam. Tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Entendeu? Então, é nesse despertar que a história vem trazer. E o papel da meditação, das ferramentas de autoconhecimento, do silêncio, da reflexão. Vocês já viram como é difícil fazer silêncio? Incomoda. Porque a gente passa a escutar o ruído que está dentro de cada um de nós. Não sei se vocês já perceberam, quem passa um dia muito agitado, levanta a mão, o que é que vai acontecer?
Quando você chega em casa e está tudo no silêncio, parece que aquilo incomoda. Aí a pessoa diz, não, vou já ligar o YouTube, botar uma palestra, ou botar uma música, né? Para buscar um barulho. Porque ficar no silêncio é difícil. É tão difícil. Não sei se vocês viram recentemente. Tem um lugar que os caras criaram no silêncio, que o cara tem um desafio. O cara ganha milhões se aguentar ficar lá 1 hora no completo silêncio. Ninguém até hoje conseguiu ficar dentro da bendita sala lá. O máximo, se eu não me engano, foram 24 minutos. É uma sala totalmente hermética. Porque estar no silêncio é difícil. Caminho do cavaleiro. Esse caminho que simboliza a sabedoria, a coragem e a vontade de entender o que é você de verdade nessa sua caminhada. A conexão com o divino, dessa busca espiritual, desse tema central que vai fazer com que a gente busque se desenvolver. O sentido e o propósito que cada um de nós busca na vida e a nossa libertação. Porque a gente às vezes pensa que é livre, mas no fundo a gente é escravo. E muitas vezes escravo das nossas próprias escolhas. Algumas lições aprendidas, a importância do autoconhecimento, da honestidade, e da honestidade principalmente com você, da responsabilidade pessoal. Por quê? Porque nesse processo evolutivo, você é o protagonista, você é o cara que vai fazer a sua vida se transformar. Então, o cavaleiro se dirigia para a trilha, porque Merlin já tinha dito para ele que ele estava pronto. Pegou uma chave estranha, dourada, e entregou ao cavaleiro. Leve essa chave. Ela abrirá as portas dos 3 castelos que irão bloquear o seu caminho. O nome dessa chave é amor. E então, o cavaleiro segue para o pico mais alto. Mas no meio desse pico, antes ele precisa passar no castelo do silêncio, no castelo da sabedoria, no castelo da coragem, da ousadia. E isso são cenas dos próximos capítulos. Tá? Emmanuel nos diz que a experiência é um farol que ilumina para dentro. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda por ninguém. A gente está aqui na Terra para evoluir a nós mesmos, para burilar o nosso espírito. Não podemos evoluir o outro, cuidando de si, buscando ser melhor. Podemos ensinar os outros, não através de palavras, mas através dos exemplos. A gente adora querer mudar tudo no gogó, né? Em falar. Mas é através dos nossos exemplos. É através do maior ensino que o Cristo nos deu, que é o amor, que a gente consegue se transformar. E se transformando, a gente vai transformando o outro. Que Jesus abençoe todos vocês. Que assim seja.